Olá pessoal, novamente estamos aqui para fazer os nossos estudos diários, né? Nós falamos na aula passada da apropriação indébita, agora nós vamos falar no artigo 168A sobre apropriação indébita previdenciária. Em primeiro lugar, né, uma crítica muito grande por parte da doutrina, e com razão, o fato de esse crime ter sido inserido aí nos crimes contra o patrimônio. Primeiro porque não se trata de crime contra o patrimônio, e sim de crime tributário, então deveria ter sido colocado num outro local, né, mais precisamente na lei que trata dos crimes contra a ordem econômica e tributária, ou ainda até em qualquer legislação previdenciária, mas não aqui no direito, não aqui no capítulo dos crimes contra o patrimônio, ou ainda, né, lá nos crimes contra a administração pública, né, mas o ideal seria lá, né, na lei que trata dos crimes contra a ordem econômica e tributária. Segundo também a crítica, né, em razão dessa falta de critério do legislador, né, ultimamente, né, que vem criando esses tipos penais, né, acrescentando letras, né, e formando uma grande confusão dentro do Código Penal. Então diz lá o dispositivo, ó, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Bom, deixar de repassar, então, significa que isso foi retirado de alguém, né, era de alguém, né, foi recolhido, né, não foi retido, mas não se repassou a quem de direito. É aquele caso clássico, né, do patrão empregado, que o patrão, ao pagar o salário do empregado, ele desconta a verba da Previdência Social, do salário do empregado, e o empregador tem a obrigação de recolher a Previdência Social, né? Mas ele desconta do empregado e não recolhe. Se ele não descontar do empregado, então ele não tem como repassar. Então, pressupõe que ele descontou do empregado e não repassou para a Previdência Social. A gente tem um crime aqui, uma norma penal em branco, homogênea. Por quê? Né? Primeiro é que a gente tem que saber o que é que deve ser descontado, as situações em que isso pode ocorrer. Em segundo, os valores. E mais não só os valores, né? Veja que ele fala aqui, ó, na forma legal ou convencional. A gente precisa saber o que diz a lei, o que diz a convenção entre as partes, no caso de acordo, por exemplo. Né? Então, por isso que ele fala nessa forma legal ou convencional. Há necessidade que a gente saiba disso. Né? O STF, num habeas corpus, já decidiu que esse crime é um crime material, né, que há necessidade de que haja a efetiva lesão aos cofres da União, senão nós não teremos o crime. Né? Uma outra coisa, né, o bem jurídico tutelado aqui, alguns falam que é a Previdência Social, outros, né, no meu entender com maior razão, falam que é a Seguridade Social. Por que a Seguridade Social? Porque tudo aquilo que é recolhido, ele vai para a Seguridade Social, né, que não é só a Previdência Social, mas é também a saúde, a assistência social e a Previdência Social. Por isso aquela grande discussão lá, que na verdade tudo aquilo que é recolhido, descontado do trabalhador ou pago pelo empregador para a Previdência Social, não vai exatamente para a Previdência, não é utilizado exatamente para pagamento de aposentadorias, né? Por quê? Porque pagam-se pensões, uma parte vai para a saúde, outra parte vai para a assistência social, então, na verdade, se abre um leque aí onde esses valores vão. Então, quando a gente fala que o bem jurídico tutelado é a Seguridade Social, é que são todos esses órgãos que fazem parte do sistema da Seguridade Social e que receberiam esse valor, ou deveriam receber esse valor. Esse crime é apenado a título de dolo, não se admite a culpa. A gente tem aqui como sujeito ativo, né? Podemos dizer que é um crime próprio, porque é o responsável tributário, né? Ou seja, aquele que deveria repassar a Previdência Social e não o faz, que é quem comete o crime, né? O sujeito ativo. E sujeito passivo, né? Sempre a União, né? A Previdência Social, a Seguridade Social, né? Que recai sobre a União de qualquer forma. Tá?
A gente tem no parágrafo 1º aqui, ó, algumas modalidades de condutas, né, que são assemelhadas ao caput. Então vamos lá. Ó. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. O que ele quer dizer aqui? Bom, a primeira coisa, quando ele fala quem deixar de recolher, ou seja, ele deveria ter recolhido para a Previdência Social e não fez. No caput, né, ele vem falando deixar de repassar, ou seja, eu descontei de alguém e não repassei. Aqui eu não recolhi, eu não descontei de ninguém, eu apenas não recolhi. E aí ele vem falando aqui primeiro, segurados. Quem são segurados? São aquelas pessoas que prestam serviços urbanos ou rurais a empresas, né? Então eu posso ser contratado, eu como advogado, como pessoa física, posso ser contratado por uma empresa para prestar um serviço advocatício e recebo por isso, né? E o contratante, né, quando ele vai me pagar, né, ele deve recolher uma parte do que ele me paga para a Previdência Social. E é aqui que ele vem dizendo. Quando ele fala em terceiros, ele está falando da terceirização. As empresas terceirizadas, mesmo que a pessoa jurídica esteja prestando um serviço para uma outra empresa, né, nesse serviço de terceirização, né, quando do pagamento, há sempre a necessidade do recolhimento de uma parte, de uma porcentagem para a Seguridade Social. E essas arrecadadas ao público, né, são alguns recolhimentos que ocorrem também quando se tem espetáculos públicos. Né, quando dos espetáculos públicos também há uma contribuição a ser feita para a Seguridade Social também. O inciso 2, ele diz aqui, ó, né, deixar, né, que está lá no parágrafo, né, deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Na verdade, o que ele quer dizer aqui? Né, se você está vendendo um produto ou um serviço no qual você embute nele já o valor da Seguridade Social, da Previdência Social, você tem que recolher lá de qualquer forma. Né? E na verdade isso é o que mais acontece, né? Você vai prestar um serviço, quando você vai dar o preço ou vai acertar o preço com alguém, a primeira coisa que você analisa, ou para formar o seu preço, né, o valor dos seus honorários ou do seu produto, você leva em consideração os tributos que você tem que pagar, porque senão você vai cobrar lá, vai acabar ficando quase tudo para a União, para o Estado, né, para a administração pública. O inciso 3º, pagar benefício devido assegurado quando as respectivas contas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência. Então, deixar de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. É o chamado salário família. Então, salário família é o que acontece, né? Quem paga-se lá no olerite para o empregado, né? Mas a Previdência Social faz um repasse, né? Ou um desconto para o empregador. Então, na verdade, aquele valor, ele não é do empregador, aquele valor é do empregado que veio por meio da Seguridade Social, né? Então, se você deixar de repassar esse valor ao trabalhador, você está se apropriando dele, e não é seu aquilo veio da Seguridade Social para ser repassado ao trabalhador. Maravilha, aí as figuras equiparadas, né? O parágrafo 2º fala da extinção da punibilidade, né? A extinta punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento, né? E ele traz aqui, né, os incisos aqui, como pode se dar essa extinção da punibilidade. O Supremo Tribunal Federal, já
uma decisão de um habeas corpus, ele entendeu que o pagamento do tributo, ou seja, da contribuição previdenciária que se trata aqui, embora isso se aplique a qualquer tributo, mas o pagamento do tributo a qualquer momento, mesmo que depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. A gente teve um caso desse, muito comentado, muito discutido, que foi lá do dono da Havan lá. Ele tinha uma dívida milionária com a Previdência Social, ele foi condenado, chegou a ser expedido mandado de prisão para ele, isso está nas mídias, eles podem procurar. Chegou a ser expedido mandado de prisão contra ele, ele foi lá e fez um acerto lá, fez uma... me falaram que foi parcelamento, que não foi pagamento, na verdade, né? Mas depois eu vou falar a diferença. Ele fez um parcelamento, parcelou ali em 100 e poucos anos o pagamento da sua dívida, né? E acabou tudo, né? Embora o parcelamento ele não extinga a punibilidade, né? O parcelamento ele suspende a execução do processo e ele fica... E suspende também a prescrição, então ele fica aguardando o pagamento. Em havendo o pagamento, extingue a punibilidade, tudo bem. Em não havendo o pagamento, o processo retoma da mesma forma, né? Então esse perdão judicial aí do parágrafo 3º, ele acabou, segundo o Supremo Tribunal Federal, perdendo a sua aplicabilidade, ainda com base na Lei 10.684 de 2003, se não me engano, no artigo 9º, parágrafo 2º, se não me engano, que ele fala que o pagamento a qualquer tempo, até o trânsito em julgado, né, extingue a punibilidade. É interessante isso, né? E a gente tem uma outra situação com relação à condição objetiva de punibilidade. Alguns chamam de condição de procedibilidade, outros condição de processualidade, não importa, né? Mas é uma condição para que o crime exista, que é o prévio esgotamento na via administrativa do procedimento que constitui o crédito tributário. Ou seja, para que haja o crime, efetivamente, tem que ser comprovado que o crédito tributário da Previdência Social lá havia. Se não houver essa comprovação, não há. Isso somente é possível por meio de um procedimento administrativo no qual a autoridade tributária, e somente ela, de acordo com, se não me engano, com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, somente ela é que tem atribuição para constituir o crédito tributário. Então, a necessidade que esse procedimento se encerre, não caiba mais recurso administrativo, e aí sim, a partir daí, a gente tem um crime. Fora isso, não. Uma outra coisa interessante é com relação ao princípio da insignificância, em que o princípio da insignificância, se a gente lembrar, uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, o Ministério da Fazenda, ele editou a portaria 75/2012, se não me engano, o artigo 2º, que diz lá que não há interesse da Fazenda Nacional em promover a execução de débitos no valor até R$20 mil. Ou seja, se não interessa para a Fazenda Nacional, então eu falei estadual nem municipal, se não interessa para a Fazenda Nacional executar dívidas de valor abaixo de R$20 mil, significa que para ela, a União, isso é insignificante. Então, se é insignificante, menos razão tem o direito penal de atuar, né? Vamos lembrar lá que o direito penal atua como última ratio. Se não há interesse para a administração, não há interesse para o direito administrativo, não há interesse para o direito tributário, por que nós vamos manter o crime ou a pena, né? Não há necessidade disso, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Maravilha? Um grande abraço aí para vocês. Na próxima aula a gente continua aí no 69.